pessoal, meu grupo é composto por Aurito, Cleidiane, Cristiane, Emanuele, João Paulo, Larissa, eu, Mariane, Matheus, Renata e Tennyson. E nós ficamos responsáveis pelos tópicos de paciente porteiro, a porteiro paciente cidadão e debate de normas atravessando gestos profissionais. Pode passar. Nesse primeiro tópico que eu citei, no caso de paciente porteiro a porteiro paciente cidadão, é apontado que a atividade de trabalho prescrito, ela pode funcionar de duas formas. A primeira delas é como obstáculo, que pode ser definido também como fonte de adoecimento, e a segunda como fonte de desenvolvimento. Então, vai se tratar de ajudar o indivíduo a agir e também a se apropriar da situação. Só que para isso acontecer, é fundamental buscar métodos que sejam diferentes do tradicional. O que significa que para se fazer a mesma coisa de um modo diferente, a gente vai precisar de uma postura clínica, tanto de trabalhar quanto de produzir e provocar novos mecanismos de desenvolvimento da atividade. E isso vai acabar, querendo ou não, vai acabar estabelecendo conflitos no campo do outro. Então, sendo assim, vai se tratar de ocasionar novos conflitos que talvez o sujeito não havia pensado ou percebido anteriormente, e obviamente isso tem um intuito, né? Que nesse caso é de recolocar o conflito e sustentá-lo com o paciente. Só que além disso, é válido pontuar também que o real da atividade, ele não convém simplesmente as observações sobre o trabalho, mas também a concepção de uma orientação clínica no âmbito da junção entre saúde mental, psiquiatria e clínica da atividade. E tudo isso vai ser intercedido pelo gesto profissional. E, portanto, o real da atividade vai levar em conta, como é colocado no texto, o que não se faz, o que não se pode ou se deve fazer, que sonha ou fracassa em fazer. E o autor Clô, ele vai apontar que pode ser definido também como aquilo que se faz para não fazer o que se tem de fazer ou aquilo que se faz sem querer fazer, sem contar aquilo que se tem de refazer. E nesse sentido, vão ser dispostos dois caminhos, pela metáfora e pela catecrese da atividade. A primeira, no caso a metáfora, né? Ela é um instrumento de recriação da linguagem que vai se relacionar com a dificuldade de dizer ou de encontrar palavras para se expressar. Então, basicamente, vai ser um jeito de dizer a mesma coisa, só que utilizando um caminho diferente, como eu citei. Já a catacrese, ela vai se referir ao deslocamento no sentido original de um termo. Mas o que que isso quer dizer, né? Nada mais é do que quando a gente faz referência a um acontecimento, porque nos faltam palavras para nos expressar mesmo. Um exemplo disso é quando a gente fala braço de sofá, pé da cadeira, que são exemplos que eu trouxe do texto também. E isso vai acabar se tornando uma maneira criativa de agir na atividade. E esse ato, ele vai ser considerado também como reintegração de um conflito em conflitos já existentes na estruturação psíquica do indivíduo e também na possível e ao mesmo tempo impossível atividade psiquiátrica em forma de troca de valores, né? Já que a princípio se tratava de um paciente que era estigmatizado tanto pela esquizofrenia quanto pelo abuso de drogas, e que nesse caso estaria tentando realizar um trabalho de porteiro. Então, ele vai partir de paciente porteiro a um porteiro paciente cidadão de saúde mental. E por que esse termo? Esse termo, ele estaria se referindo ao fato de que o sujeito organiza melhor sua atividade delirante por meio do trabalho. Bem, agora eu vou falar sobre o debate de normas atravessando gestos profissionais. De acordo com o antropólogo francês Marcel Mauss, as técnicas do corpo elas são um objeto antropológico, um instrumento técnico e isso faz com que ocorra debates com a linguística, a cultura, biologia, semiologia, psicologia, sociologia. E quando se junta todo esse debate,
pode-se defender que os atos e os movimentos humanos, né, são culturalmente determinados. Ou seja, uma sociedade ela tem o poder de impor ao outro palavras, mitos, crenças, aspectos monetários, produtos e inclusive hábitos corporais. Schwartz ele propõe uma abordagem ao trabalho como uma atividade humana, né? Dizendo que as produções e invenções elas são instigadas pelo mundo, né? E não um pensamento milagroso que surge do nada. E com isso o ser humano ele é dividido pelo seu próprio uso de si por si e pelos outros. Esse corpo si, ele no caso ele requer um engajamento do corpo de si na atividade. Então, ele propõe e não impõe movimentos. No caso, o uso de si é ser autor de sua própria existência. É a ideia e o saber que nós temos de nós mesmos. Porém, a partir também do olhar do outro, né? E das dramáticas que estão envolvidas nas situações do cotidiano. E isso requer um debate de valores dimensionados, que são concretos, imateriais, monetários, e valores também sem dimensão, que são aqueles valores que não tem como ser quantificado numericamente, né? Mas qualificado pela intensidade da energia que é engajada. Por exemplo, o afeto, a solidariedade, a alegria, a tristeza. Pode passar o slide. Em relação à loucura, ela pode ser compreendida como uma perda da capacidade normativa, né, em busca de uma outra normatividade, mas também é uma crise, até mesmo uma ruptura dessa capacidade de articulação. Usando o exemplo do paciente porteiro, porteiro-paciente, quando a pessoa chegava à porta de entrada, o paciente porteiro, no caso, o Jorge, ele era convocado a recolocar em debate o trabalho que foi prescrito a ele e o trabalho real que ele exercia. Com isso, o conflito se fez presente, né? No caso, na medida em que foram passadas para ele suas obrigações, as normas a serem cumpridas, mas também assim deu a possibilidade de ele impor seu estilo, suas iniciativas pessoais, diante dessas obrigações, né, e regras do trabalho de porteiro. Então, assim, dizemos que da alteridade, da pluralidade e dos debates de normas na atividade, que são situações que, de uma forma ou de outra, elas demandam uma retomada da norma ao estilo singular de cada um. Ou seja, é a renormalização, o encontro do sujeito com a norma e as repercussões, no caso, decorrentes desse encontro, para o próprio sujeito, né? E do trabalho em equipe também. É um processo que ele se apresenta de duas maneiras essenciais, como uma obrigação, um obstáculo a ser ultrapassado, a ser superado, mas também como uma oportunidade de singularização do indivíduo, onde cada pessoa é singular. Pode passar. Eu vou falar aqui um pouquinho sobre a clínica da atividade e a intervenção do trabalho, né? E com relação ao delírio,
como instrumento de desenvolvimento da atividade. Ainda no viés da clínica da atividade, que traz a perspectiva da análise de intervenção sobre o trabalho, nós podemos destacar que o delírio como instrumento de desenvolvimento da atividade, essa clínica, ela se atenta para o olhar que visa os conflitos como uma maneira de transformar, compreender as formas de abordagem e também a maneira de agir da instituição, dos profissionais envolvidos, né, no âmbito social também. E partindo desse ponto de que o delírio ele pode transcender, né, as formas de análise e modificar também o olhar no que se refere às formas de abordagem, é fundamental que se tenha esse olhar crítico, né, que se tenha um olhar crítico e bem definido, porque a partir do momento em que a loucura é inserida como instrumento real da clínica, é necessário que seja feita uma análise crítica que envolva todo esse contexto real do sujeito e do objeto, né? Então, o delírio aqui, ele vem como um instrumento do desenvolvimento da atividade. E aqui eu vou falar um pouquinho sobre o ato simbólico de dar a chave a Jorge, né? Com relação ao texto, através do ato de dar a chave a Jorge, nós podemos observar que o objeto de provocação, ele teve como consequência o delírio, né, como resultado desse objeto. Então, a chave, ela deixa de ser apenas o objeto e ela se torna, dentro da situação clínica, um caminho de indução do delírio. E dentro desse contexto real, do tempo e do espaço também. Então, esse ato, ele também possibilitou a Jorge enxergar a si próprio, como uma visão de liberdade, de submissão ao outro também, e pode-se dizer que na prática do delírio de Jorge, houve uma mudança de postura com relação ao uso de si. Eu trouxe aqui esse recorte, né, do texto. Tocar a mão de Jorge foi muito mais do que um processo de compromisso de ambas as partes. Foi um processo de pegá-lo para a experiência. Aqui nós vamos ver um pouco da relação do delírio e a atividade, né? Provocar o delírio é, ao mesmo tempo, provocar a atividade, fazendo-a desenvolver. Então, eu fiz esse recorte também de uma frase do texto que explicita bem essa questão dos processos que acontecem e enaltece também a questão do delírio como caminho, né, de evidenciar a atividade. E os processos psicodinâmicos que acontecem, eles nos ajudam a provocar o delírio e a obter a atividade real, né? E a atividade que durante todo o processo, ela pode ocorrer simultaneamente, né? Essa questão do delírio provocando a atividade. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre os termos e normas antecedentes da psiquiatria, né? Michel Foucault, ele traz essas condições reais e sociais dos doentes mentais. E aqui eu trouxe o viés da análise de Michel Foucault, onde ele leva à observação essa análise das condições reais e sociais dos doentes mentais, né? Foucault, ele diz que as vivências cotidianas do doente mental, elas devem ser consideradas, né? E não só consideradas, mas também devem ser correlacionadas com as ações comportamentais dos profissionais da instituição, né? Quando se trata dos conflitos em torno do desenvolvimento da atividade. E aqui para fazer uma ponte, né, com a observação de Foucault relacionando as análises das condições reais e sociais, né, e a valorização das vivências cotidianas do doente mental, eu trouxe esse gancho de um cenário brasileiro, né, em que esses termos e normas da psiquiatria que Foucault cita, dentro do âmbito, né, maior da instituição nacional voltada para a psiquiatria, não era utilizado, que é o Hospital de Barbacena de Minas Gerais, né? Então, eu trouxe aqui essa imagem que é do livro Holocausto Brasileiro, né? Do Hospital de Barbacena, que foi fundado em 1903.
E esse hospício, ele foi conhecido como a colônia que se transformou, né, num depósito de pessoas mesmo. E muitas dessas pessoas nem tinham qualquer diagnóstico mental, de problemas mentais. E elas eram submetidas a condições completamente subhumanas de sobrevivência, né? E essa imagem aqui é do livro Holocausto Brasileiro. Essa outra imagem aqui também é do hospício de Barbacena, no hospital de Barbacena. E essa aqui é a capa do livro, Holocausto Brasileiro, né, que foi escrito por Daniela Arbex, e o livro ele foi lançado em 2013, e a autora ela investiga as barbáries que aconteceram dentro do centro psiquiátrico de Barbacena, e dentro desse hospício morreram mais ou menos 60 mil brasileiros, né? Então, assim, realmente, além de não ser consideradas as questões sociais, né, de envolvimento do doente mental com a sociedade, que Foucault cita, as condições que eram submetidos esses doentes mentais eram completamente inadequadas, né? Aqui eu vou falar um pouquinho sobre o poder do ato, sobre o ato, né, de Mendel, 1998, e Mendel traz como hipótese a análise das consequências do poder do ato. E ele fala que existe uma contradição dentro da instituição psiquiátrica, e ele fala que tem a ver, tem muito a ver enaltecer as relações, né, entre o espaço e o tempo vivido. Envolvendo não só a instituição, mas os trabalhadores, né, e o comportamento desses profissionais com relação aos papéis a serem exercidos, né? Porque todo esse contexto da instituição, ele reflete no cuidado com o paciente. Então, o ato de cuidar da instituição, né, ele é também um ato de cuidar do paciente, porque de uma forma bem relevante, isso influencia diretamente no desenvolvimento da clínica. E aqui eu vou, para fechar, eu trouxe um outro recorte do texto que fala a instituição em contradição dentro da reforma psiquiátrica. Então, a reforma psiquiátrica, ela traz essa ideia de liberdade social, né? Eu trouxe uma contrapartida aqui, que foi a questão do tratamento que acontecia dentro do Hospital de Barbacena, né? Então, a reforma psiquiátrica, ela traz essa ideia de liberdade, onde o indivíduo ele possa ser inserido num contexto de vivências diárias. E essas perspectivas de inserção social do indivíduo, no caso do texto, a inserção de Jorge, né, ela vem de encontro com os objetivos da reforma psiquiátrica, né, que visa essa liberdade, o uso de si do indivíduo, a convivência social e, consequentemente, também atingir as formas de tratamentos terapêuticos que podem iniciar, né, a partir dessa interação social e da dimensão que abrange esse gesto profissional também dentro das instituições.